Pra fazer o áudio. Estamos começando mais um Conversa com Elo. E no programa de hoje nós vamos conversar sobre cinema. E para bater esse papo bem legal, eu convidei ele, que é youtuber, desenhista, ator e roteirista. Nascido em Minas Gerais, mas criado lá na Bahia. Ele é um jovem comunicador de 24 anos e amante da arte. Atualmente, ele trabalha aqui na dramaturgia da TV Canção Nova. Seja bem-vindo, Matheus Marques. Olá, Olá, muito obrigada por ter vindo. Matheus, você atua, trabalha, produz, e como que é pra você? Você é conhecido como Feijão, né? Como eu falei não. Como as pessoas conhecem você como Feijão. E você acha que esse contato com o público tem uma interferência no seu gosto por atuar? Como que é isso pra você? Com certeza. É muito legal você ter um retorno do pessoal que te assiste, né? É ali que você vai mensurar se o seu trabalho tá bom, se tá mais ou menos, se tá ruim. Então, ter esse retorno, além de ser uma forma de você saber como tá o seu trabalho, também é muito gratificante a nível pessoal, né? Você receber ali o carinho das pessoas. Porque você realmente é quem você é, né? Nas suas produções, tudo a gente percebe que essa alegria, esse seu carisma, você consegue passar isso, por mais que a produção seja séria e tenha ali uma história toda, você transmite isso para as pessoas. E como que surgiu para você, como que é essa experiência de produzir? Da onde você começou a pensar isso? Bom, eu trabalho com teatro desde os 8 anos de idade, né? E eu sempre gostei muito de criar histórias, eu sempre fui muito de criar histórias desde pequeno. Né? E eu sempre acostumado a desenhar, sempre gostei muito de história em quadrinhos. Então, todo esse universo da criação ele fica meio que interligado. Né? E a forma de me expressar eu encontrei no teatro, eu encontrei na dramaturgia, eu encontrei no desenho. Então, assim, é meio que uma válvula de escape, sabe? É onde eu posso pôr pra fora aquilo que eu tô sentindo, pôr pra fora aquilo que eu criei, né, na minha mente. E você produziu mais de 20 trabalhos nesse tempo todo que você produziu, né, muitas coisas, dentre eles Corpus Christi, Rainha de Aparecida, e um deles é Bento de Núrcia, Sim. Que a gente vai assistir um pedacinho agora. E eu queria que você depois contasse pra gente como que foi a experiência, o que você pode trazer de cada produção, o que você pode, principalmente dessa experiência de São Bento, como que foi pensar nessa história e não só na produção mesmo de São Bento, mas como que é pra você ler uma história, ler uma passagem da Bíblia e transformar isso mesmo em arte, transformar isso em uma mensagem que a pessoa possa receber do outro lado. E se chamarmos Bento, o monge eremita do Monte Subiaco? Verdade. Dizem que ele é um homem muito santo, capaz até de fazer milagres. Não é má ideia. Vocês querem que eu seja o seu novo abade? Sim. Precisamos de alguém que substitua o nosso antigo mestre. Pedimos humildemente que aceite a nossa proposta. Precisamos de direção. Direção? Como eu poderia dirigir quem quer que seja? O seu modo de vida é só dizer e nós seguiremos. E aí, como foi esse processo todo? Partilha com a gente um pouco. O São Bento ele foi um desafio muito grande, né, para todos nós, porque foi o primeiro que a gente gravou nesse novo formato. Né? A gente gravava o seriado Intervenção, que era um seriado de comédia, né, mas na pegada comédia ali e tal. E o São Bento foi o primeiro que a gente gravou nesse formato de vida dos santos. Né? Então é uma mudança drástica, totalmente. Tipo, é medieval, é outra linguagem, é outro figurino, é outra personalidade. Então, assim, principalmente pra mim, porque eu tava saindo do Feijão, né, que era um personagem extremamente cômico, todo pra fora e tal, pra fazer um monge. Então é algo totalmente diferente. E esse personagem que eu fiz, né, o Mauro, ele começa de uma forma, né, que ele começa ele meio preguiçoso e tal, e depois ele vai se tornar um discípulo fiel de São Bento, tipo, um cara totalmente espiritual. Então foi um desafio muito grande passar isso, né, sem
sobressair qualquer coisa do feijão. Tive que fazer um processo mesmo de limpeza de personagem para assumir essa nova roupagem. E como que é pra você entrar em intimidade com o personagem? Na sua história, qual que é a sua relação? Tem um processo aí que você encontra mesmo um pouco do personagem no seu dia, na sua história? Eu tenho um pouco de facilidade, vamos dizer assim, porque eu sou roteirista, né, da dramaturgia, então eu que estou ali no nível estratégico, tenho um trabalho muito intenso de pesquisa de contexto histórico, né, de linguagem, de como as pessoas se portavam naquela época. Então, assim, é um trabalho de realmente se transportar para aquele lugar, né, para aquela situação. E é muito interessante porque quando a gente fala de atuação, não é simplesmente eu pegar estereótipos, né, daquele personagem e assumir para mim. É um trabalho inverso, é de dentro para fora. Então eu tenho que buscar em mim aquele personagem, né? Então é um trabalho muito delicado, é bastante estudo. Acima de tudo é estudo. E como que é pra você realmente esse processo de você olhar uma história, ler alguma história e pensar assim, isso eu posso transformar em vídeo, isso eu posso roteirizar e tocar uma pessoa? No caso no intervenção a gente era mais livre, né? Porque era ficção, né? Era comédia, então a gente tinha um trabalho mais livre nesse campo. Quanto à vida dos santos e as histórias bíblicas, é um trabalho de adaptação, né? Porque nem sempre você tem ali todas as informações que você precisa para criar uma dramaturgia. Porque não é simplesmente você pegar o que está escrito e filmar, né? Você precisa fazer ali um trabalho de adaptação, você constrói as relações entre os personagens, tem que fazer mesmo uma investigação da história. E daí a gente tira uma licença poética, né, de criar alguns personagens fictícios que vão te ajudar nessa trama, né? Ou às vezes o personagem é até um personagem real, mas você cria uma trama fictícia para ele, né, para ele ajudar ali na construção daquela história. Você comentou anteriormente que na produção do Intervenção vocês eram mais livres para criar. Você trabalha já há 10 anos na dramaturgia e você acha que a gente sabe que a Canção Nova não tem patrocínio, não tem nada assim que banque mesmo essas produções de uma forma a não ser a evangelização do sócio. Você acha que isso, de uma certa forma, interfere na qualidade da produção ou na mensagem que vocês buscam passar? Porque a gente tem um exemplo, a própria TV Aparecida que compra outras produções para passar, para colocar na grade de programação, talvez para chamar mais o público. Como que você interpreta isso dentro da Canção Nova, trabalhando ali na dramaturgia, pensando nesse roteiro? Que você acha que isso tem uma grande diferença, tem uma grande importância? Tem total interferência e total importância, né? Porque hoje no cinema você precisa de dinheiro, né? E você precisa de um investimento muito alto, equipe, equipamento. Então eu vejo que ali no nosso contexto da dramaturgia, a gente ainda está começando a explorar esse campo, né? Por mais que a gente já tenha um tempo bom nessa área, né? Os conceitos dentro da dramaturgia, ali do cinema, eles mudam constantemente. E hoje em dia a gente pode ver que todas as formas de dramaturgia, novela, série, elas estão caminhando mais para a linguagem do cinema. Então a gente tenta fazer essa transição da forma que é possível, né? E às vezes não é tão viável assim, né? Porque a gente tem uma realidade que a gente tem que gravar em horário comercial, a gente tem que trabalhar com escalas, a gente não tem atores contratados, a gente tem que pedir o voluntariado das pessoas. Então, assim, é realmente um desafio que a gente encara a cada produção, né? E a gente tenta melhorar a cada aspecto, né? Tanto no nível de produção, no nível estratégico, na linguagem. Então, por exemplo, eu que escrevo o roteiro, eu já tenho que pensar em todas essas coisas, né? Naquilo que vai ser possível, naquilo que vai ser viável, né? Aquilo que a gente pode projetar para ver se a gente consegue. Então, é um trabalho muito minucioso e que é até mais exigente do que uma dramaturgia comum, né? De alguém com recursos, vamos dizer assim. A gente tem mais essa questão. E como profissional, o que você mais gosta de fazer no seu trabalho? Isso é uma pergunta complicada para fazer, porque, como eu disse, todos os meus trabalhos eles são meio que interligados, né? Então, eu acho que o que resume assim, o meu trabalho, eu não diria que é o que eu mais gosto, mas o que resume é criar.
né, é criar histórias. Então, assim, quando eu escrevo, eu crio uma história. Quando eu desenho, eu tô criando ali uma história, né? Quando eu desenho um personagem, eu tô já com toda a personalidade dele na minha cabeça para colocar ali nos traços. Quando eu crio um roteiro, quando eu atuo, eu crio um personagem em mim, né? Sendo o roteiro meu ou não. Então, assim, eu acho que a criação é a chave de tudo. E esse processo de criação, de uma certa forma, exige uma criatividade muito grande. Eu queria te fazer uma pergunta. Atualmente, a gente percebe que, como nos meios de comunicação, essa criatividade ela se torna enviesada, ela se torna comprada. E você percebe que aqui, no seu trabalho, no seu dia a dia, você pode dizer que você é livre para criar ou também que a sua produção ela tem um pouco de viés, ela tem um pouco de partido a ser tomada, entre aspas, assim. Mas nós vamos voltar já já e essa pergunta vai ficar aí pro intervalo, beleza, gente?